te conhecer, me encher do seu me poder. encher do teu poder. Veja, essa sempre foi uma das coisas exigidas pelo Senhor Jesus, por Deus. Se você quer ser cheio dele, você primeiro tem que se esvaziar de quem? De si mesmo. A gente vai ver isso aqui na história dessa mulher samaritana. Você vai ver o porquê que muitas pessoas não conseguem ser cheias do Espírito Santo. Porque assim como você não consegue encher um copo que já está cheio, assim como você não consegue encher um lugar que já está preenchido, ninguém consegue ser preenchido pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, sem primeiro ter que se esvaziar de si mesmo, ou de qualquer outra coisa que esteja preenchendo o lugar que deve ser preenchido pelo Espírito Santo. Amém, pessoal? Por exemplo, aí no capítulo 4, versículo 1, diz assim: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Aqui a Bíblia faz questão de dizer que Jesus afirmou para os discípulos que era necessário passar por Samaria, porque eles não tinham o costume de passar por aquele caminho. Embora você pode depois ver na sua Bíblia de estudo que o percurso, havia vários percursos para ir até a Galileia, de onde eles estavam. Embora o caminho de Samaria fosse o mais curto, todos os judeus, eles evitavam esse caminho, porque eles não se davam com os samaritanos. Então, por causa da hostilidade, por causa da hostilidade entre judeus e samaritanos, por causa do preconceito, da religiosidade, eles faziam um caminho mais difícil, mais longo, só para não ter que passar por Samaria. Mas Jesus contrariou isso, com certeza contrariou também a vontade dos discípulos que acompanhavam ele, só por causa de uma alma que ele iria encontrar ali naquele lugar. Alguém sedento, que ele sabia que iria encontrar por aquele caminho. Então ele contrariou a religiosidade, o preconceito, para alcançar aquela alma. E aí diz assim, versículo 6: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Vem uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, ele estava só. Então disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então Jesus pediu que ela servisse a ele com um pouco de água, e ela mostrou logo o preconceito, mostrou logo a religiosidade, mostrou logo do que estava ela cheia, ao dizer para ele: como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Jesus disse assim para ela: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo. Lembra que nós falamos aqui na sexta-feira que muitas pessoas não buscam o Espírito Santo como deveria, porque elas não sabem o que está sendo oferecido para elas. Muitas pessoas não têm ideia da grandeza do que é ter o Espírito Santo, como aquela mulher não fazia ideia de quem é que estava diante dela, pedindo que ela o servisse. Mas por que ela não conseguia enxergar? Porque ela estava cheia de religiosidade, cheia de orgulho, cheia de preconceito. E quando a pessoa está cheia de todas essas coisas, mesmo dentro da igreja, a pessoa fica cega. Você vê que tem pessoas que elas estão na igreja já há anos, mas elas ainda não tiveram um encontro com Jesus. Elas ouvem Jesus falando, como Jesus falava com aquela mulher, mas aquela palavra não atinge, não alcança ela, porque os seus olhos estão cegos pelo orgulho, pela religiosidade, ou por qualquer outra coisa que esteja impedindo ela de ver
o próprio Jesus diante dela. Amém? Então Jesus, na sua infinita misericórdia, teve compaixão e disse para ela: olha, se você soubesse quem está aqui te pedindo, você com certeza pediria e eu lhe daria água viva. Aí ela disse, versículo 11: disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Ainda discutindo com Jesus sobre aquela água física, como se Jesus estivesse oferecendo algo para ela, terreno. Então Jesus, quando disse que daria a ela a água viva, ela disse: mas como que o Senhor vai tirar a água desse poço? Quer dizer, Jesus falando de algo espiritual e ela falando de algo que? Terreno, material. Você sabe que tem pessoas que elas só conseguem entender as coisas na igreja quando se trata das coisas materiais. Por exemplo, ela é capaz de fazer um verdadeiro sacrifício para conquistar a sua prosperidade, ela é capaz de fazer um enorme sacrifício, manifestar a sua fé através das correntes para conquistar profissionalmente, conquistar economicamente, materialmente falando, terrenamente falando. Mas quando a gente fala de conquistas espirituais, não há o mesmo esforço. Por isso é como se ela tivesse crescendo desigual, porque Deus não quer que você esteja na igreja e que você seja cheio do Espírito Santo, sua vida espiritual esteja crescendo, mas você continuar na miséria, doente, fracassado na vida terrena. Não, Deus não quer isso. Mas Deus não quer também que você seja uma pessoa próspera, rica, cheia de saúde, com várias conquistas materiais, dando vários testemunhos financeiros, mas ainda vazia da presença de Deus, sem o Espírito Santo e principalmente sem a sua salvação eterna. Não. As coisas têm que crescer o quê? Porque Deus quer que você tenha essa vida completa. E para você ter essa vida completa, você não pode ter visão só material. Há muitas pessoas que vêm à igreja na segunda-feira, mas não são capazes de vir no domingo. Pessoas que vêm na sexta-feira, fazem corrente, mas não tem, às vezes, não quebra uma corrente de segunda-feira, mas domingo, se acordar mal disposta, se estiver muito cansada, hoje eu não vou, domingo que vem eu vou. Então, são pessoas que não têm disposição para as coisas espirituais, porque os olhos dela só vê o terreno, só vê as necessidades físicas. Por isso a mulher voltou a insistir: como que o Senhor vai tirar essa água? Como é que o Senhor vai me dar água se nem um balde, o Senhor tem de onde tirar essa água? Aí Jesus, pacientemente, disse para ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salve-te para a vida eterna. Jesus estava dizendo assim para ela, olhem para mim por favor, Jesus estava dizendo: mulher, a água que eu lhe der, se referindo ao Espírito Santo, vai saciar a sua sede, que nunca mais você vai ter sede novamente. Você sabe, o ser humano é um eterno sedento, ele tem sempre sede de alguma coisa. Às vezes a pessoa tem sede de atenção, e se ela ficar sozinha, ela se desespera. Então ela faz de tudo para não ficar sozinha. Ela agrada os amigos, mesmo fazendo coisas que ela sabe que vai lhe prejudicar, mas só para não perder a atenção dos amigos. Ela nas redes sociais se expõe ao ridículo muitas vezes, se expondo só para ter curtidas nas suas postagens, porque ela tem sede de atenção, ela tem sede de alguém dar atenção a ela. Há outros que têm sede de comprar coisas novas. Você vê que tem gente que compra vê uma roupa, compra, usa uma vez, depois não usa o quê? Mais. Vive com uma sede para comprar um carro, compra aquele carro novo, naquela primeira semana aquela paixão pelo carro, daqui a pouco, uma semana depois, já quer trocar de carro de novo. São pessoas, o ser humano está sempre buscando saciar uma sede. É como se fosse uma sede que não acabasse o quê? Nunca. Ela está rodeada de pessoas ao seu redor, mas ainda se sente sozinha. Tem a atenção de todo mundo, mas ainda se sente desprezada.
tem tudo materialmente, mas parece que ainda falta alguma coisa, porque o ser humano tem uma sede que só o Espírito Santo pode saciar. Então, essa água que Jesus estava se referindo, que é o Espírito Santo, era a única coisa que poderia saciar a sede daquela mulher e a sede de cada pessoa. Aí ela respondeu assim: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede, e o quê? E não precise que venha aqui tirá-la. Ou seja, mais uma vez, Jesus falando do espiritual e ela olhando para o quê? Jesus falou que ela receberia uma água, que ela nunca mais teria sede, e ela disse: que bom, assim eu nunca mais vou precisar vir aonde? Ao poço. Então, o Senhor Jesus teve que ir para o último recurso. Já viu aquele ditado: quem não vem pelo amor, vem pela dor? Mas isso não é só para os que estão lá fora, não. Tem muita gente que dentro da igreja não se converte, ouve, vem de vez em quando, ouve a palavra, mas está brincando com a sua fé, brincando com a salvação. Está um pé com Deus, um pé com o mundo, mesmo dentro da onde? Cuidado, essa frase, esse ditado pode se cumprir com você dentro da igreja. Por isso que você não vai se surpreender se você disser assim: poxa, mesmo dentro da igreja eu estou passando por isso. Meu amigo, muitas vezes quem não conhece a Jesus pelo amor, vai conhecê-lo pela dor. Então Jesus foi lá na dor dela, foi lá na ferida dela, e aí Jesus disse assim para ela: tá bom, disse Jesus, versículo 16: vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Então disse Jesus: disseste bem que não tem marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Olhe para mim, por favor. Ele foi lá na ferida dela, cutucou a ferida dela. Aparentemente, mandar chamar o marido no meio daquela conversa não tinha nada a ver com o assunto, mas ele queria 2 coisas ao chamar o marido dela. Ao falar para ela trazer o marido, Jesus queria 2 coisas. Primeiro, mostrar o real estado dela, porque quando se fala de uma pessoa que já foi casada 5 vezes, naquela altura, hoje até é comum você ver artistas que se casaram 5 vezes, 6 vezes, até mais, mas naquela altura, onde as pessoas eram mais religiosas, mais tradicionalistas, casar 5 vezes não era normal. Se hoje já não é, imagine naqueles dias. Mas isso é a mostra de quanto ela estava sedenta. Mas ela buscava saciar a sua sede nos relacionamentos. Por isso, ela se casava com um, como ela não conseguia suprir a sua necessidade de atenção, de amor, de carinho, naquelas pessoas com quem ela se casava, ela ia trocando de marido na sede, na busca de ser feliz. Mas aquela sede de ser feliz, ela estava tentando saciar em fontes erradas. Como tem gente que busca felicidade mudando de emprego, tem gente que mergulha nos estudos, mergulha no trabalho para preencher o seu vazio, mas mesmo trabalhando tanto, mesmo se enchendo, preenchendo com aqueles estudos, ela continua triste, abatida. Você pode ver que há muitas pessoas que não tem tempo para nada, não tem tempo para si, não tem tempo para ninguém. Não porque ela gosta de trabalhar, mas é para não ter tempo de pensar nos problemas, porque ela mergulha naqueles estudos, preenchendo o seu vazio com os estudos, com o trabalho. Outros que procuram preencher o seu vazio com as amizades, está sempre procurando novos amigos, preenchendo, fazendo viagem. Tem gente que viaja para tudo que é lugar, mas ela viaja não porque quer conhecer, quer passear, mas porque há um vazio dentro dela, e há uma sede de querer preencher aquele vazio. Jesus mostrou para ela: mulher, você está preenchendo o seu vazio do jeito errado. Não é casando-se, não é procurando uma pessoa que vai preencher esse vazio. Então a primeira coisa que Jesus mostrou ao chamar o marido, é mostrar para ela como sedenta ela estava, como infeliz ela era. E você sabe, ninguém conhece Jesus sem primeiro conhecer o seu estado espiritual. Para você conhecer Jesus, primeiro você tem que conhecer o seu estado. O pecador tem que se conhecer com o seu estado de pecador. O vazio tem que se conhecer.
A pessoa que conhece Jesus é aquela que na hora da oração ela diz: Senhor, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa vazia, quero ser cheio do Teu Espírito. É necessário a pessoa se conhecer. Jesus teve que mostrar para ela, sem ser agressivo, sem machucá-la, sem ofendê-la, mas mostrando: olha, abre os seus olhos, olha para a sua vida. Será que Ele não está fazendo isso com você hoje? Será que não está dizendo para você: olha aí você, tão religioso, tão religiosa, tantos conhecimentos bíblicos, mas tão vazia. Você é tão admirada pelas pessoas, mas é tão fria, tão vazia. É como aquela história do palhaço. Houve um circo na cidade que tinha um palhaço espetacular, que as suas brincadeiras fazia todo mundo feliz. E um médico da cidade começou a aconselhar os seus pacientes que tratava com depressão para que fosse naquele circo. Cada paciente que ele recebia, além da orientação médica, ele dizia: por que você não vai no circo? Há um palhaço naquele circo que tem ajudado muitas pessoas com as suas brincadeiras, com as suas piadas, ele tem conseguido ajudar muita gente, vai fazer bem para você. E assim o médico orientava os seus pacientes a ir àquele circo. Até que um dia foi um paciente lá desconhecido, que nunca havia ido, e disse que estava se sentindo depressivo, vazio, triste, vontade de morrer. E o médico receitou o que tinha que receitar, e no final: olha, eu aconselho você a ir no circo aqui que está na cidade, há lá um palhaço, assim, assim, assado, vai te ajudar. E ele vira para o médico e diz: olha, esse palhaço sou eu. Sou eu esse palhaço. Em outras palavras, eu faço todo mundo esquecer os seus problemas, eu alegro muita gente, mas eu mesmo não consigo me ajudar. Será que você não é assim? Você faz tanta gente sorrir, mas você não sorri. Você dá tanta palavra positiva para os outros, mas você mesmo é uma pessoa tão desanimada, abatida. Então Jesus está abrindo os seus olhos. E você precisa se conhecer, você precisa reconhecer, para Ele poder transformar você. Amém? E a segunda coisa que Jesus mostrou para ela, ao chamar o marido, era o pecado dela. Repare que Jesus disse: 5 maridos você já teve, e esse que agora tem não é o seu marido. Ou seja, ela estava no pecado. E se ela quisesse beber daquela água que Jesus estava oferecendo, ela teria que pagar o preço de deixar aquele pecado. Porque havia a necessidade dela se consertar primeiro. Como de repente há pessoas que também há necessidade de se consertar, de um vício, de um comportamento mundano, até mesmo da prostituição, do adultério, seja lá o que for. Para você ter essa água tão preciosa e saciar a sua sede, você tem que abrir mão de tudo que o impede de chegar a Ele. Amém, gente? Então, depois de você ler com mais calma, se você não leu ainda, você vai ver que ela, mais tarde, mostrando ainda a sua religiosidade, disse: olha Senhor, mas os judeus dizem que deve adorar aqui ou acolá, nós adoramos em tal lugar. Aí Jesus, mais uma nela: você adora um Deus que você não conhece. Mais uma vez, abrindo os olhos dela: você adora um Deus que você não conhece. E ela vinha: olha, tudo bem, mas olha, o Messias, adivinhe, o Salvador. Aí Jesus disse: sou eu quem falo. E se apresentou a ela. Ali, os olhos dela se abriram e ela conheceu o Salvador dela. Amém? Deixou o seu cântaro, que era representando as suas prioridades, porque ela estava ali naquele poço por causa da água que ela recolhia naquele cântaro. Então ela deixou ali o cântaro e ali ela conheceu o Salvador dela. Amém, gente? E se você tem essa sede, esse jejum de Daniel que nós vamos começar a partir de agora, a partir desta oração, é para você deixar o cântaro, deixar aquilo que te tem ocupado a mente, aquilo que tem sido prioridade para você. Você abrir mão de tudo aquilo que você tem tentado saciar a sua sede. De repente, essas distrações que nós evitamos no jejum de Daniel, ou assistir um jogo de futebol, ver as notícias, ficar ali nas redes sociais, vendo a vida de um, a vida do outro, talvez são coisas que você vem preenchendo o seu vazio, preenchendo o seu tempo.
mas você vai buscar na fonte que vai saciar a sua sede. Você vai se envolver com Deus. O tempo que você tinha para distrair essa sede que você tem, você vai envolver-se nas coisas espirituais. E pode ter certeza, o Espírito Santo vai vir sobre você e vai preencher o seu vazio. Amém? É isso que você deseja? Então fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e diga: beber da tua fonte. Beber